Mesa para proceder à chamada dos vereadores. Aguinaldo Rodrigues da Silva. Aguinaldo Rodrigues da Silva. Está saindo. Alô? Aguinaldo Rodrigues da Silva, presente. Alexandre Lopes, Donizete Lopes, presente. Alziro Ferreira, presente. Antônio Célio Gonçalves, presente. Claudenir Tomelotti, presente. Clerino Luiz da Cruz Duran, presente. Mike Fabiano de Oliveira, presente. Paulo César Risato, presente. Valdecir José Silva. Bom dia. Havendo número legal, eu invoco a proteção de Deus e declaro aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das atas das sessões anteriores, realizada em 16/1 e dia 2/2 de 2014. Atendendo ao pedido do nobre colega para a dispensa da ata, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários manifestam levantando. Foi aprovada por unanimidade. Na sequência, eu convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente das seguintes matérias. Ofício número 28/2015 do gabinete do senhor prefeito, contendo resposta de solicitação do vereador. Veridiano, 27 de fevereiro de 2015. Ofício 28/2015. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 12/2015 da Câmara Municipal de Veridiano, datado de 4/2 de 2015, reivindicando informação para atender solicitação do vereador Antônio Célio Gonçalves a respeito de disponibilização de transporte coletivo aos alunos que frequentam regularmente a EMEI Dolores Maria Torrente, Escola de Educação Infantil, situada na Rua João do Nascimento Costa, número 1845, bairro Santo Antônio, nesta cidade, cujos alunos, em sua maioria, são precedentes de locais mais distantes, por exemplo, Jardim Alvorada, Recanto Maravilha e Conjunto Habitacional Veridiano E. Vimos comunicar que reconhecemos a necessidade, mas infelizmente por escassez de recursos financeiros e indisponibilidade de funcionários para atender a demanda, não temos condições de pôr em prática no momento a pretensão em questão. Certo de podermos contar com a compreensão de Vossa Excelência ao pleiteado em referência, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhes nossos melhores e renovados tributos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Aristeu Valdinho, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Veridiano, Paulo César Risato, vereador com assento na Câmara Municipal de Veridiano, assumindo a vaga de vereador em virtude da cassação do titular do cargo, vem, com os costumes de estilo, perante Vossa Excelência, requerer, com amparo no artigo 45, parágrafo único, e artigo subsequente, todos do regimento interno da entidade, assegurar a representatividade do meu partido PSD, Partido Social Democrático. Eis que no artigo 50, a vedação diz respeito aos suplentes do exercício temporário da vereança, motivo que assiste em razão do pedido em tela. Para deferimento, Veridiano, 23 de fevereiro de 2015, Paulo César Risato. Aqui nós temos o parecer jurídico do Dr. Henry, que diz o seguinte: por meio do requerimento protocolado nesta utilidade, sob o número 14 de 2015, 23 de 2 de 2015, o senhor vereador Paulo César Risato, resumidamente, pleiteia a representatividade do Partido Social Democrático, ao qual está afiliado na forma da legislação vigente. De fato, razão assiste ao peticionário, eis que, por força da decisão levada a cabo pelo plenário desta Casa de Leis, fato público e notório, o mandato do ex-vereador Adaildo Biacente Dias foi cassado com o que cedeu a assunção do suplente imediato, no caso, o vereador peticionário. Diante disso, o mandato foi assumido de forma definitiva, não mais temporário,
advindo dessa função todas as prerrogativas deles decorrentes, em especial no caso, a representação partidária de que fala o artigo 45 e seu parágrafo único, excluindo a vedação prevista no artigo 50, todos do regimento interno. Desse ciência desta decisão aos interessados, entregando-lhes cópias se assim o desejarem. É o parecer sob censura. Sob censura. Câmara Municipal de Meridiano, 24 de fevereiro de 2015, Henrique Dias, advogado. Decisão da presidência diz: adota o parecer da assessoria jurídica da Câmara como razão de decidir. O requerente, como demonstrado, tem plenas condições de participação nas comissões permanentes da Câmara. Posto isto, desse ciência ao requerente, entregando-lhe cópia da decisão. Meridiano, 24 de fevereiro de 2015, Marco Fabiano de Oliveira, presidente. Ofício número 28/2015, da 5ª Promotoria de Justiça, ao senhor Daniel Azadim Parmesano. Ofício 28/2015. Venho à presença de Vossa Excelência, atendendo ao requerimento protocolado sobre o número 130/2015, informar que os documentos protocolados sobre o número 1358/2014, datada de 19 de novembro de 2014, deram origem à peça de informação registrada no SIM, integrado sob o número do Ministério Público 6602-64001-995/2014, em 25 de novembro de 2011. Do registro consta como representante da Câmara Municipal de Meridiano, como representado Aristeu Aldim, e como informação complementar a apuração de possível irregularidade na realização do procedimento licitatório para a recuperação de pá carregadeira FR-12B pelo prefeito do município de Meridiano. Nos autos, verifica-se que foi solicitada cópia do procedimento licitatório número 52/2013, carta convite número 020 de 2013, à Prefeitura Municipal de Meridiano, folhas 40, e que, em resposta ao ofício, a Prefeitura Municipal de Meridiano apresentou esclarecimentos sobre o assunto e as cópias solicitadas, folhas 51/130. Por final, verifica-se que atualmente os autos encontram-se conclusos ao promotor de justiça para análise e deliberação. Atenciosamente, Daniel Azadim Parmesano Calderaro, promotor de justiça. Emenda supressiva número 1/2014 ao projeto de lei número 39/2014, artigo 1º. Vereador interessado, Valdeir José da Silva. Valdeir José da Silva, vereador com assento nesta casa, que abaixo subscreve, vem apresentar, para ser apreciada e deliberada pelo douto plenário, a presente emenda supressiva, com vistas a ser suprimido do artigo 1º do projeto de lei número 39/2014, que disciplina o tráfego de veículos de grande porte em vias públicas urbanas do povoado de Santo Antônio do Viradouro e da outras providências, cuja autoria é do chefe do Poder Executivo Municipal, excluindo a Rua G, que passará a ter a seguinte redação, o citado artigo. Artigo 1º. Fica proibido o tráfego ou estacionamento de veículos de grande porte, como carretas, bitrens e outros modelos articulados desse porte, mesmo que vazios, em todos os dias e horários da semana, nas ruas A e D do povoado de Santo Antônio do Viradouro deste município. Essa minha decisão fundamenta-se na seguinte justificativa: a permissão para o tráfego de veículos de grande porte na rua G do povoado de Santo Antônio do Viradouro prende-se ao fato de darmos condições aos condutores de ter acesso ao comércio, principalmente a produtos afetos à sua alimentação. Sala das Sessões, Laércio Ribeiro de Novaes, em 9 de dezembro de 2014, Valdeir José da Silva, vereador. Projeto de Lei 39/2014. Disciplina o tráfego de veículos de grande porte em vias urbanas do povoado de Santo Antônio do Viradouro e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos enviando a essa polenta Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores o projeto de lei disciplinando o tráfego de veículos de grande porte, como carretas, bitrens e outros modelos articulados
desse porte, mesmo que vazios, nas ruas A, D e G do povoado de Santo Antônio Viradouro, neste município. Esclarecemos que a iniciativa do presente projeto visa oferecer mais segurança nas citadas ruas, pelo fato das mesmas serem estreitas e estarem em constante presença, especialmente de crianças brincando e ou andando por elas. Não obstante a isso, os moradores que se avizinham com aquelas vias reclamam do elevado volume do barulho que os veículos produzem diuturnamente, além da poeira e do risco de ocorrer acidentes com pessoas e aos bens patrimoniais públicos e de terceiros. Por isso, resolvemos editar o presente projeto de lei visando equacionar essa contenda. Certo de que o presente projeto receberá devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos. Aproveitamos do ensejo para reiterar Vossa Excelência aos demais dignos pares dessa dignidade os nossos melhores e renovados sentimentos de autoestima, de extinta consideração. Atenciosamente, Aristeu Baldin, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 6 de 2015 dispõe sobre regulamento de conselho tutelar no município de Veridiana e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, anexo ao presente temos a honra de encaminhar essa Igreja Câmara Municipal para a competente apreciação dos nobres vereadores e de outras comissões, projeto de lei que regulamenta o Conselho Tutelar do município de Veridiana e da outras providências. Referida propositura tem por objetivo a regulamentação do Conselho Tutelar na esfera municipal, tendo em vista a Lei Federal nº 8.069/90 de 13 de julho de 1990. Lei Federal nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, e Lei Federal 12.696, de 25 de julho de 2012. O Conselho Tutelar constitui-se órgão essencial do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente, tendo sido concebido pela Lei nº 8.069, em 13 de julho de 1990, para desjudicializar e agilizar o atendimento prestado à população infanto-juvenil. O Conselho Tutelar é fruto da intensa mobilização da sociedade brasileira no contexto de lutas pelas liberdades democráticas que buscam efetivar a consolidação do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e a implementação das políticas públicas municipais. Existe a necessidade no município estabelecer parâmetros de transição para o primeiro processo de escolhas unificado dos conselheiros tutelares em todo o território nacional, que ocorrerá em 4 de outubro de 2015, em conformidade com as disposições previstas no artigo 139 da Lei nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e Adolescente, com relação dada pela Lei nº 12.696 de 25 de julho de 2012, considerando que a publicação da Lei Federal 12.696 de 2012 promoveu diversas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte relativa ao processo de escolha e garantias dos membros do Conselho Tutelar. Alia-se ainda as resoluções número 152 de 9 de agosto de 2012 e a 170 de 10 de dezembro de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONAMA, estabeleceram as disposições transitórias, abrindo interpretações de como se dará o primeiro processo de escolha unificada dos conselheiros tutelares, principalmente quanto à transição dos mandatos de 3 para 4 anos. Solicitamos outro sim, a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência, em conformidade com o disposto no artigo 47, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Aristeu Baldin, prefeito municipal. Concluída a leitura do expediente, eu franqueio a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, doutor Henrique está à honra. Primeiramente, eu venho cobrar aqui do senhor prefeito contra essa iluminação pública. O Veridiano está escuro e cada vez apagando mais. Na entrada da cidade, hoje, está com 3 postes seguidos com lâmpadas apagadas. Uma na frente da borracharia, outra na frente da igreja e outra na frente da casa do Wilson. Na entrada da cidade está dando vergonha, está um absurdo.
Aqui do lado, no jardim, na hora que nós terminarmos a sessão, todo mundo pode olhar que tem lâmpada queimada. Enfim, a cidade toda está escurecendo. Então, o prefeito pediu que aprovássemos a lei, nós viemos com toda a boa vontade, cumprimos, fizemos extraordinário, agora nós estamos cobrando providência, porque não adianta ligar mais na ELEP. A ELEP disse que é cobrando a prefeitura, não mais ela. E isso vai continuar até quando? Nós já vamos para março, nós estamos em março. E eu não vi nada ainda de sintomas algum, a não ser que ele não comunicou vereadores, que está fazendo consórcio, que não está, eu não sei o que pé anda. Eu acho que ele tem que tomar providência urgente. Outro sim, senhor presidente, eu quero aqui fazer um requerimento verbal que o senhor prefeito dá andamento na negociação referendo na rua Vico Moda com a João Moda. Existe um terreno lá que é do finado Rufino, inclusive o nosso vereador na época tentou abrir essa rua e não deu certo, não sei porquê, mas hoje à tarde a família me ligou e eu estive lá, fui na casa dela. A esposa todo mundo conhece do Rufino, se prontificou, está a fim de negociar, está liberando, é lógico, mediante pagamento, vamos acertar o preço, porque o terreno é dela. Ela não tem mais não está fazendo questão, ela quer que abra a rua. Então acho que é uma oportunidade para resolver a situação daquele canto da cidade ali, que é duas ruas que não tem ligamento. Então está impedindo o trânsito, está impedindo tudo. E a família me procurou hoje, eu estive lá e ela está com boa vontade. Eu acho que é a hora de se negociar e lá e ver o que é, o que se pretende para fazer. Então, fazendo um requerimento verbal, senhor presidente, para que ele tome providência quanto a isso. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Senhor presidente, caros novos colegas, pessoal de casa, doutor Henrique. Senhor presidente, eu venho aqui pedido de muitos amigos da cidade que na área do esporte hoje está muito triste. No mês de janeiro tivemos um pequeno campeonato onde os organizadores me reclamaram muito que não teve apoio nenhum da prefeitura. O Meridiano ontem tentou voltar, está tentando voltar, reclamou também comigo que não estão tendo apoio nenhum. O veterano, até pelo qual eu faço parte, também reclama nesse sentido. E os esportes da cidade dizem que não tem apoio nenhum. Falta às vezes bola, apoio, transporte. Até as pessoas que trabalham na área do esporte, né, vêm conversar comigo quando chega na prefeitura para pedir um lanche para a criança que vai jogar fora, ou uma bola, o que seja, encontra muita resistência. Eu acho que o nosso município não está jogando dinheiro, mas eu acho que nós teríamos muito que investir na área do esporte, porque quando nós investimos no esporte, nós economizamos na área da saúde. Então é uma maneira assim, que o senhor leva, o senhor prefeito, a indignação de muita gente que faz parte do esporte, que quer praticar esporte, mas não tem apoio do município. Tem algumas áreas que as pessoas que estão fazendo sim. Pode dar uma parte, não, correto? Sim. Complementando o raciocínio de Vossa Excelência, referente a esse campeonato, o senhor disse, o que toma conta, o coordenador, ele precisou comprar uma bola do bolso dele, pagou R$70. Eu quis falar isso. Não, mas ele me procurou, inclusive pediu para mim que visse no orçamento do município o que existia de orçamento aprovado. E hoje está em torno de R$200 mil para o esporte Meridiano. São 70 mil para as comemorações do Dia da Cidade e o restante para a coisa. Então, o senhor está certo, tem razão, tem que cobrar sim, tem que fazer, porque o orçamento existe. Obrigado. Porque o ano passado eu fiz até um grande elogio ao senhor prefeito, que fez um investimento no campo municipal de uma irrigação. Isso não é qualquer município que tem, gente, e no Meridiano fez. Então só que não pode parar por aí. Tem muita. Ontem eu estive no campo, os jovens, crianças de 13, 14, 15 anos, eu até achei que tinha pouco, mas tem bastante.
Ontem dava 3 times, se fosse jogar, dava 3 times de molecada. Eu fiquei muito feliz ontem, mas me desde janeiro vem me impressionando. As pessoas que trabalham, como você disse, na área do esporte, e cobra a gente todo dia. E a gente, como faz parte, participa todo sábado aí, de domingo também, é na gente que eles vêm. Então, eu acho que o senhor prefeito teria que ver alguma coisa que ajude esses meninos, porque quando nós estamos investindo no esporte, essa meninada praticando vôlei, ou futebol, que eu penso que seja esporte, ele vai estar muito mais longe de outras coisas que não favorecem a nossas famílias. Meu muito obrigado. A palavra continua franqueada. Como ninguém fazia da mesma, não havendo mais pronunciamento, passamos para a ordem do dia, com a apreciação da deliberação do plenário e da emenda. Atendendo o pedido do nobre vereador Antônio Célio Gonçalves, eu coloco o pedido do requerimento que ele fez em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários manifestam levantando. Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar para a ordem do dia. Emenda supressiva número 1/2014 ao artigo 1º do projeto de lei número 39/2014. Valdeir José da Silva, vereador com assento nesta casa, que abaixo subscreve, vem apresentar, para ser apreciada e deliberada pelo douto plenário, a presente emenda supressiva, com vistas a ser suprimido do artigo 1º do projeto de lei 39/2014, que disciplina o tráfego de veículos de grande porte em vias públicas urbanas do povoado Santo Antônio Viradouro e da outras providências, cuja autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, excluindo a Rua G, que passará a ter a seguinte redação: o citado artigo. Artigo 1º. Fica proibido o tráfego ou estacionamento de veículos de grande porte, como carretas, bitrens e outros modelos articulados desse porte, mesmo que vazios, em todos os dias e horários de semana, na rua A e B do povoado de Santo Antônio do Viradouro, neste município. Essa minha decisão fundamenta-se na seguinte justificativa: a permissão para o tráfego de veículos de grande porte na rua G do povoado de Santo Antônio do Viradouro prende-se ao fato de darmos condições aos condutores de ter acesso ao comércio, principalmente produtos afetos à sua alimentação. Sala das Sessões, Laércio Ribeiro de Novaes, em 9 de dezembro de 2014, Valdeir José da Silva, vereador. Cumprindo a leitura, eu coloco o pedido de emenda do novo vereador em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários manifestam levantando. Particularmente, eu sou contra essa emenda. Foi aprovado a emenda do novo colega, por unanimidade. Modificado ao projeto de lei número 39, que disciplina o tráfego de veículos de grande porte em vias urbanas do povoado de Santo Antônio do Viradouro e das outras providências. Artigo 1º. Fica proibido o tráfego ou estacionamento de veículos de grande porte, como carretas, bitrens e outros modelos articulados desse porte, mesmo que vazios, em todos os dias e horários da semana nas ruas A, D e G do povoado de Santo Antônio do Viradouro desse município. Parágrafo único. Os veículos descritos neste artigo farão tráfego normal pela via alternativa existente nas imediações do povoado, aberta para atender especialmente veículos dessa natureza. Artigo 2º. A transgressão disposta da lei implicará em notificação de natureza média, conforme estabelece o inciso 1 do artigo 187 do Código Brasileiro de Trânsito. Artigo 2º. A transgressão disposta nessa lei. Artigo 3º. Fica estabelecido que nos primeiros 30 dias de vigência desta lei, a fiscalização será realizada em caráter meramente educativa, sem aplicação das sanções, a que se refere ao artigo 2º da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Meridiano 20 de outubro de 2014, Aristeu Baldin, prefeito municipal. Concluída a leitura, eu coloco em votação o projeto junto com a emenda do novo colega. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários manifestam levantando. Foi aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 39/2014, da autoria do senhor prefeito. Projeto de lei número 6/2015. Regulamento do Conselho Tutelar do município de Meridiano da outras providências. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. A presente lei disciplina o funcionamento do Conselho Tutelar de Meridiano, Estado de São Paulo, criado pela Lei Municipal número 543, de 30 de abril de 2001, e Lei número 804, de 7 de abril de 2009, e alterações posteriores de acordo com a Lei Federal número 8.069 de 90, de 13 de julho de 1990, Lei Federal 12.594, de 18 de janeiro de 2012, Lei Federal 12.696, de 25 de julho de 2012, e resoluções números 152 e 170 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Artigo 2º. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos na Lei Federal nº 8.069 de 1990. Capítulo 2. Do funcionamento do Conselho Tutelar. Artigo 3º. A administração pública municipal viabilizará o local apropriado, dotado de infraestrutura para o funcionamento do Conselho Tutelar de acordo com as indicações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e atendidas as resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDECA. Parágrafo único. Fica autorizado o Executivo Municipal a ceder servidores tais como assistente social, um psicólogo, um advogado e um auxiliar administrativo de provimento efetivo, aos quais não deverão obrigatoriamente prestar serviços exclusivos ao Conselho, bem como veículos, equipamentos e outros recursos necessários ao funcionamento regular do Conselho Tutelar, a fim de assegurar o pronto e eficaz funcionamento do órgão, além de requisitar os serviços da área da saúde, educação e de outros. Artigo 4º. O atendimento prestado pelo Conselho Tutelar será ininterrupto durante as 24 horas do dia, inclusive os domingos e feriados, considerando-se ainda o seguinte: 1. Seu expediente ordinário será das 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira, com intervalo de 1 hora para almoço. 2. Dos 5 conselheiros, 3 conselheiros trabalharão no horário do expediente, e caso houver alguma diligência na cidade ou jurisdição, um conselheiro tutelar ficará na sede e os outros 2 irão verificar a diligência. 3. Fora do expediente normal, bem como nos sábados, domingos e feriados, os membros do Conselho se organizarão através de plantão, para que possam atender ao público em qualquer horário, em caso de urgência e emergência de ameaça aos direitos da criança e do adolescente. 4. A organização do regime de trabalho ficará sob responsabilidade do Conselho Tutelar, que terá plena autonomia para a sua elaboração, devendo cada conselheiro cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais em expediente ordinário, incluindo o plantão. 5. As escalas de trabalho e de plantão serão fixadas em local visível na sede do Conselho, até o 20º dia do mês, que antecede sua vigência em outros locais públicos. 6. Deverá ser realizada ampla divulgação do seu endereço físico, eletrônico, do número do telefone do Conselho Tutelar para plantão e horário de atendimento. Parágrafo 1º. Os expedientes administrativos do Conselho Tutelar terão caráter reservado e somente poderão ser examinados pelos próprios membros, por autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público e membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. Os atendimentos realizados pelos conselheiros tutelares deverão ocorrer em espaço com destinação própria,
condigno e reservado, observando-se sempre o sigilo das informações obtidas e evitando, com isso, situações constrangedoras. Parágrafo 3º. Face ao caráter sigiloso das informações obtidas em cada atendimento, o Conselho elaborará um relatório, sendo que as informações constantes dos mesmos só poderão ser compartilhadas entre os próprios conselheiros ou, quando solicitado e atender ser conveniente ao presidente, a parte atendida nos termos do artigo 6º dessa lei, preservando o sigilo profissional e o caráter reservado das informações vindas da rede de atendimento, sendo vedada a divulgação a terceiros por qualquer meio, com exceção do livre acesso ao Poder Judiciário, Ministério Público e Autoridade Policial. Parágrafo 4º. O relatório deve ser assinado pelo conselheiro tutelar e pela parte interessada, vedado ao anonimato. No caso de pessoa analfabeta, o relatório deve ser lido e ela na presença de mais conselheiro, que assinará o relatório a rogo. Parágrafo 5º. Deve ser realizado o preenchimento do registro de atendimento inicial, RAI, conforme a resolução número 1 de 16 de outubro de 2013, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do município. Artigo 5º. O regimento interno do Conselho Tutelar definirá a dinâmica de atendimento tanto no horário normal quanto no plantão ou sobreaviso, explicitando os procedimentos a serem adotados. Artigo 6º. O Conselho Tutelar atenderá as partes mantendo os registros das providências tomadas em cada caso, montando processos com as documentações instrutivas para facilitar o andamento dos trabalhos, com identificação numérica dos processos e do conselheiro responsável pelas anotações. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Tutelar são responsáveis pela guarda e segurança de todos os livros, papéis, registros, ofícios e demais documentações feitas e ou recebidas em seu mandato, respondendo pela perda, bem como são responsáveis pela entrega de todo o acervo de documentos do Conselho aos conselheiros que o sucederem no término de seus mandatos. Parágrafo 2º. Todos os documentos elaborados pelo Conselho Tutelar serão redigidos em papel contínuo do Conselho, com clareza, sem abreviações, obedecendo a forma datilografada, digitada ou de próprio punho legível, sendo expressamente proibido rasuras, rabiscos, supressões de palavras ou linhas, abreviações, borrões e ou colagem, bem como o uso de corretivos. Artigo 7º. O Conselho Tutelar é um zelador dos direitos da criança e do adolescente. Portanto, todos os documentos e informações do Conselho relacionados à infância e juventude têm caráter sigiloso, sendo vedada a expedição de cópias e ou certidões de tais documentos para preservar os direitos da criança e dos adolescentes, salvo sob requisição das autoridades competentes e a requerimento justificado da pessoa interessada. Parágrafo 1º. Fica esclarecido que agindo o Conselho Tutelar, conforme disposto no caput deste artigo, não estará vedando o acesso às informações, e sim usando de cautela para que seja preservada a integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças. Parágrafo 2º. No caso de solicitação pela parte atendida de informações sobre procedimentos adotados e o teor do relatório do atendimento e o registro de atendimento inicial, por questão de cautela, entendendo ser conveniente o presidente prestar-lhe a informação verbal, desde que não implique em prejuízo aos direitos da criança e do adolescente, assegurados pelo sigilo legal. Parágrafo 3º. No caso de solicitação de cópias e ou certidão pela parte atendida ou por qualquer interessado, para se valer das informações para embasamento da defesa dos seus interesses, judicialmente e extrajudicialmente, e que visa os interesses do benefício da criança e do adolescente, e ou para interessado se defender de processo criminal movido contra ele, deverão ser requeridas ao presidente do Conselho, que decidirá a respeito. Artigo 8º. Os atos do Conselho Tutelar são gratuitos e sigilosos, ressalvadas as decisões administrativas. Artigo 9º. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas por seus próprios membros, em plenário ou pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Artigo 10º. Os casos atendidos por cada conselheiro serão discutidos em cada reunião, quando os conselheiros
deliberarão por maneira simples sobre as medidas a serem aplicadas. Artigo 11º. O conselheiro tutelar manterá o atendimento na sede do conselho, conforme disposto no artigo 4º desta lei, e o plantão de sobreaviso na residência, aos sábados, domingos, feriados e à noite. Parágrafo único. O conselheiro tutelar tomará providências para que todas as instituições de atendimento emergencial à criança e ao adolescente sejam informadas do seu telefone e endereço do órgão. Artigo 12º. Ao receber o conselho tutelar qualquer notícia de criança ou adolescente em situação de risco, seja por comunicação dos pais ou da própria criança ou adolescente, seja de autoridade ou funcionário público, seja de forma anônima, via postal ou telefônica, ou ainda por constatação pessoal, serão anotados os principais dados em livros ou fichas apropriados, distribuindo-se o caso a um dos conselheiros que desencadeará imediatamente a verificação do caso. Parágrafo único. As providências de caráter emergencial serão tomadas pelo conselheiro que atender o caso, independentemente de qualquer formalidade, procedendo depois do registro dos dados essenciais à continuação da verificação das demais providências. Da competência. Artigo 13º. A atuação do Conselho Tutelar abrangerá a área do município de Veridiano, respeitando as regras de competência estabelecidas pelo artigo 138 e 147 da Lei Federal número 8.069 de 1990. Capítulo 4º das atribuições. Artigo 14º. São atribuições do Conselho Tutelar: atender a criança e adolescente nas hipóteses do artigo 98 e 105 da Lei Federal número 8.069, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7 da mesma lei. 2. Atender e aconselhar os pais responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7 da Lei Federal 8.069. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a. requisitar serviço público nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento e justificando de suas deliberações, acompanhada de pareceres da assistente social, psicólogo e advogado. C. Encaminhar ao Ministério Público notícias de fato que constituam infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente, acompanhados de pareceres da assistente social, psicólogo e advogado. Preservada a autonomia do Conselho Tutelar. D. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. E. Providenciar para o adolescente, autor do ato infracional, a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, inciso 1 a 6 da Lei Federal 8.069. F. Expedir notificações. G. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. Quarto, assessorar o Poder Executivo local, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na elaboração de propostas orçamentárias para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Quinto, representar em nome das pessoas e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Sexto, representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder. Sétimo, receber comunicações da rede de atendimento da criança e do adolescente sobre casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança e adolescente. Oitavo, receber comunicações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre registro de entidade governamental e não governamental, bem como a instituição dos programas e suas alterações. Artigo 15. Além das atribuições definidas no artigo anterior, em conformidade com a Lei Federal nº 8.069 e a Resolução nº 170, do CONANDA, caberá ainda ao Conselho Tutelar: 1. Eleger entre seus membros presidente e vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. 2. Elaboração e aprovação do seu regimento.
Artigo 16º. As decisões do Conselho Tutelar serão tomadas pelo seu colegiado conforme dispuser o regimento interno. Parágrafo 1º. As medidas de caráter emergencial tomadas durante os plantões serão comunicadas ao colegiado no primeiro dia útil subsequente para ratificação ou retificação. Parágrafo 2º. As decisões serão motivadas e comunicadas formalmente aos interessados, mediante documento escrito, no prazo máximo de 48 horas, sem prejuízo de seu registro em arquivo próprio, na sede do Conselho. Parágrafo 3º. Se não localizado, o interessado será intimado através de publicação do extrato da decisão na sede do Conselho Tutelar, admitindo-se outras formas de publicação. Parágrafo 4º. É garantido ao Ministério Público e à autoridade judiciária o acesso irrestrito aos registros do Conselho Tutelar, resguardado o sigilo perante terceiro. Parágrafo 5º. Os demais interessados ou procuradores legalmente constituídos terão acesso às atas das sessões deliberativas e registro do Conselho Tutelar que eles digam respeito, ressalvadas as informações que coloquem em risco a imagem ou integridade física ou psíquica da criança ou adolescente, bem como a segurança de terceiro. Parágrafo 6º. Para os efeitos deste artigo, são considerados interessados os pais ou responsáveis e legal da criança ou adolescente atendido, bem como os destinatários das medidas aplicadas e das requisições de serviços efetuados. Artigo 17. É vedado ao Conselho Tutelar executar serviços de medidas socioeducativas, os quais devem ser requisitados aos órgãos encarregados da execução de políticas públicas. Artigo 18º. Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao Conselho Tutelar os meios necessários para a sistematização de informações relativas às demandas e deficiências da estrutura de atendimento à população de crianças e adolescentes, tendo como base o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, SIPA, ou sistema equivalente. Artigo 19. As atribuições constantes dessa lei não excluem outras, desde que compreendidas e compatíveis com a finalidade do Conselho Tutelar. Capítulo 5º. Dos princípios e cautelas seres observados no atendimento pelo Conselho Tutelar. Artigo 20º. No exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar deverá observar as normas e os princípios contidos na Constituição e da Lei número 8.069, de 1990, na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, promulgada pelo Decreto número 99.710, de 21 de novembro de 1990, bem como nas resoluções do CONANDA, especialmente 1. Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direito. 2. Proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do adolescente. 3. Responsabilidade da família, da comunidade e da sociedade em geral e do poder público pela plena efetivação dos direitos assegurados às crianças e adolescentes. 4. Municipalização da política de atendimento às crianças e adolescentes. 5. Respeito à intimidade, à imagem da criança e do adolescente. 6. Intervenção precoce, logo que a situação do perigo seja conhecida. 7. Intervenção mínima das autoridades e instituições na promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente. 8. Proporcionalidade e atualidade na intervenção tutelar. 9. Intervenção tutelar que incentive a responsabilidade parental com a criança e o adolescente. 10. Prevalência das medidas que mantenham ou reintegrem a criança e o adolescente na sua família natural ou extensa ou, se isso não for possível, em família substituta. 11. Obrigatoriedade da informação à criança e adolescente, respeitada sua idade e capacidade de compreensão, assim como seus pais responsáveis acerca de seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como se processa. 12. Oitiva obrigatória, a participação da criança e do adolescente em separado ou na companhia dos pais responsáveis ou na pessoa indicada, nos atos na definição da medida
de promoção dos direitos e de proteção de modo que sua opinião seja devidamente considerada pelo Conselho Tutelar. Artigo 21º. No caso de atendimento de crianças e adolescentes de comunidades remanescentes de quilombo e outras comunidades tradicionais, o Conselho Tutelar deverá: 1. Submeter o caso à análise de organizações sociais reconhecidas por essas comunidades, bem como os representantes dos órgãos públicos especializados, quando couber. 2. Considerar e respeitar na aplicação das medidas de proteção a identidade sociocultural, costumes, tradições e lideranças, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição e pela Lei nº 8.069 de 1990. Artigo 22º. No exercício da atribuição prevista no artigo 95 da Lei 8.069, constando a existência de irregularidade na entidade fiscalizada ou no programa de atendimento executado, o Conselho Tutelar comunicará o fato ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Ministério Público, na forma do artigo 191 da mesma lei. Artigo 23º. Para exercício de suas atribuições, o membro do Conselho Tutelar poderá ingressar e transitar livremente: 1. Nas salas das sessões do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, nas salas das dependências de delegacias e demais órgãos de segurança pública, nas entidades de atendimento nas quais se encontram crianças e adolescentes, e em qualquer recinto público ou privado no qual se encontram crianças e adolescentes, ressalvada a garantia constitucional e inviolabilidade de domicílio. Parágrafo único. Sempre que é necessário, o integrante do Conselho Tutelar poderá requisitar o auxílio dos órgãos locais de segurança pública, observados os princípios constitucionais da proteção integral, da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Artigo 24º. Em qualquer caso, deverá ser preservada a identidade da criança ou adolescente atendido pelo Conselho Tutelar. Capítulo 6. Da função, qualificação e direitos dos membros do Conselho Tutelar. Artigo 25º. A função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada. Artigo 26º. A função do Conselheiro Tutelar será remunerada. Parágrafo 1º. A remuneração deve ser proporcional à relevância e complexidade da atividade desenvolvida, e sua revisão far-se-á na forma estabelecida pela administração municipal. Capítulo 7. Da estrutura técnica administrativa. Artigo 27º. O Conselho Tutelar terá uma estrutura técnica administrativa responsável pela organização dos serviços, bem como pelo seu funcionamento. Parágrafo 1º. Os recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar serão oriundos de lei orçamentária municipal, cabendo ao plenário e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente decidir sobre requisição junto ao Poder Público Municipal de suplementações de dotação orçamentária, quando necessário. Parágrafo 2º. Fica vedado o uso de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para qualquer fins que não seja destinado à formação e à qualificação funcional dos conselheiros tutelares. Parágrafo 3º. A iniciativa privada poderá colaborar na consecução do disposto neste artigo, desde que obedecida a legislação vigente em lei. Parágrafo 4º. Todos os servidores públicos designados ou postos ou serviços e à disposição do Conselho Tutelar ficam sujeitos à orientação, coordenação e fiscalização do presidente a esta lei. Capítulo 8º. Da organização do Conselho Tutelar. Artigo 28º. Constitui formas de atuação ou manifestação do Conselho Tutelar. 1. Plenário. 2. Presidência. 3. Secretaria. 4. Os conselheiros. Capítulo 9. Da composição. Artigo 29. Cabe ao Conselho Tutelar, após ser os conselheiros empossados nos cargos do dia 10 de janeiro subsequente, elegerem entre seus membros os componentes do plenário, sendo eles
o presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, pelo período de 1 ano, não podendo haver a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo no mesmo mandato. Parágrafo 1º. Para a eleição prevista no caput desse artigo, é obrigatória a presença de todos os membros do Conselho Tutelar. Parágrafo 2º. Em caso excepcional, ocorrendo a vacância de vários cargos de membros do Conselho Tutelar, de forma que venha dissolver os membros que compõem o plenário do Conselho, dificultando o prosseguimento do bom andamento de seus trabalhos, convocar-se-ão os suplentes. Seção 1 do plenário. Subseção 1 da sessão em plenário. Artigo 30º. O Conselho Tutelar reunir-se-á em sessões ordinárias, as quais serão realizadas obedecendo as regras desta lei. Parágrafo 1º. As sessões ordinárias ocorrerão mensalmente, as quais serão realizadas nas últimas terça-feiras de cada mês, no horário de atendimento ao público, expediente interno. Ficando o Conselho sob regime de plantão, serão transferidos para o próximo dia útil subsequente, quando o dia designado recair sobre feriados ou pontos facultativos. Parágrafo 2º. As sessões extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente ou pela maioria simples, quando necessário, as quais serão realizadas em qualquer dia, inclusive aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Artigo 31º. Todas as sessões serão presididas pelo presidente, após a verificação do primeiro secretário do compartimento da maioria absoluta. Artigo 32º. As sessões objetivarão estudos de casos de planejamento e avaliação de ações, análise da prática buscando hegemonia para referenciar medidas tomadas individualmente. Artigo 33º. Nas sessões haverá distribuição de casos, de acordo com a sequência previamente estabelecida entre o presidente. Artigo 34º. Irão à deliberação os assuntos de maior relevância, o que exige estudos mais aprofundados. Artigo 35º. As deliberações serão tomadas pelo voto de maioria simples, respeitadas as disposições definidas em lei. Artigo 36º. Serão lavados atos em todas as sessões realizadas, registrando os assuntos e as deliberações tomadas. Artigo 37º. Poderão participar das reuniões e ou sessões do Conselho Tutelar, mediante convite feito pelo presidente do Conselho, sem direito a voto, representantes e ou dirigentes de instituições e outros representantes da cidade, cujas atividades contribuem para a realização de objetivos do Conselho Tutelar, salvo casos de segredo de justiça, que somente participarão os próprios membros do Conselho Tutelar ou integrantes na rede de atendimento, onde manterão sigilo dos casos. Artigo 38º. A participação dos conselheiros é fundamental nas discussões do plenário. Assim, diante das necessidades de atendimentos emergenciais, esses deverão ser realizados objetivamente, mas sempre que a prudência devida, devendo o conselheiro retomar a discussão com o grupo tão logo esteja disponível. Artigo 39º. Considera-se presente a sessão o conselheiro que assinar a ata e participar das deliberações de plenário. Parágrafo único. Por critérios de justiça, não incorrerá em falta o conselheiro que estava presente às deliberações do plenário, mas que ausentou pela necessidade de atendimento emergencial. Nesse caso, o primeiro secretário constará na ata de sessão que o conselheiro se ausentou por necessidade de atendimento emergencial, colhendo a assinatura do conselheiro quando este retornar. Subseção 2 das atas. Artigo 40º. Será lavada ata pelo primeiro secretário de cada sessão realizada pelo plenário do Conselho, como o sumário de que durante elas houver ocorrido, sendo que obrigatoriamente nesse documento deverá constar: 1. Data, hora e local da sessão realizada. 2. Os nomes completos dos conselheiros que compareceram e dos que não fizeram presentes ou sem justificativa. Artigo 41º. No final de cada sessão, a ata será lida pelo primeiro secretário em voz alta, e sendo aceita e achada conforme será assinada pelo presidente, primeiro secretário e pelos conselheiros presentes.
Parágrafo 1º. Deverá constar do corpo do documento a declaração de que os conselheiros presentes concordaram com a ata em todos os seus expressos termos, nada tendo a reclamar de seu teor no presente ou no futuro. Parágrafo 2º. Cada conselheiro presente da sessão tem o direito de pedir retificação da ata por quaisquer erros, omissões e ou termos em que discordar ou impugnar, desde que faça antes da assinatura de todos. Artigo 42º. Para suprir a ausência, licença ou impedimento do presidente, haverá o vice-presidente, eleito juntamente com os membros do plenário. Parágrafo único. Estando ausente o presidente e o vice-presidente serão substituídos pelo primeiro secretário. Artigo 43º. Para suprir a ausência, licença ou impedimento do primeiro secretário, haverá o segundo secretário, eleito juntamente com os membros do plenário. Parágrafo único. Estando ausente o primeiro secretário e o segundo secretário, serão substituídos temporariamente pelo conselheiro que não foi eleito como membro do plenário, podendo estes desempenhar todas as atribuições que são conferidas aos secretários pelo tempo que for necessário. Artigo 44º. O plenário, composto de forma desse artigo, dirigirá os trabalhos até o comparecimento de algum membro titular de seus substitutos legais. Seção 2. Da Presidência. Subseção 1. Do Presidente. Artigo 45. O Presidente é representante legal do Conselho Tutelar nas suas relações externas, cabendo-lhes as funções administrativas e diretivas de todas as atividades internas, sendo suas atribuições: 1. Representar o Conselho Tutelar em juízo ou fora dele, podendo expedir notificações, requerer serviços e documentos, assessorar, fiscalizar, enviar relatórios, representar junto à autoridade judiciária e ao Ministério Público, bem como encaminhar os casos que sejam de sua competência e atribuições. Dois, interpretar, cumprir, fazer cumprir esta lei e todas as demais leis que estão diretamente ligadas às atribuições e funcionamento do Conselho Tutelar, em especial a Lei Federal nº 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. 3. Presidir sessões plenárias, tornando parte das discussões e votações, solicitando o assessoramento do primeiro secretário quando necessário. 4. Convocar sessões extraordinárias quando necessário. 5. Assinar termos de abertura e encerramento de livros, atos das sessões, portarias, notificações, certidões, requerimentos, relatórios de atendimentos, correspondências recebidas e expedidas e todos os quaisquer documentos pertinentes ao Conselho Tutelar. Sétimo. Elaborar a escala de plantão mensal, editando portaria do Conselho Tutelar e fazendo as comunicações necessárias. 8. Rubricar todos os livros e documentos destinados ao serviço do Conselho Tutelar durante o exercício do seu mandato. 9. Solicitar o representante legal do órgão específico e designação dos funcionários profissionais técnicos, veículos e equipamentos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. 10. Convidar para participar das sessões plenárias representantes, dirigentes de instituições e outros representantes da cidade, cujas atividades contribuam para a realização de objetivos do Conselho Tutelar, observando o disposto no artigo 27º desta lei. 11. Orientar, coordenar e fiscalizar os servidores públicos municipais, designados ou postos à disposição do Conselho Tutelar pelo Poder Público Municipal. 12. Fiscalizar a presença de todos os conselheiros dos dias regulares de expediente, atendimento e plantão do Conselho Tutelar. 13. Coordenar encaminhamentos administrativos aos programas existentes no município. 14. Licenciar-se da presidência dos casos previstos nesta lei. 15. Incluir em seu cronograma de trabalho os cursos de formação e treinamento destinados aos membros do Conselho Tutelar, em especial cursos sobre a Lei Federal nº 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Participar das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aplicar toda e qualquer medida a entender necessária
para manter a ordem, paz e o sigilo e o funcionamento regular do Conselho Tutelar, podendo, conforme a gravidade do fato, aplicar as seguintes medidas: a. Dar advertência pessoal ao conselheiro; b. Dar advertência em sessão plenária, podendo, se for o caso, determinar ao conselheiro que cometeu excesso que se retire da sessão; c. Propor ao conselheiro municipal dos direitos da criança e adolescente a instauração de sindicância e ou processo administrativo contra o membro do Conselho Tutelar pelo descumprimento dos deveres legais. Parágrafo único. Na ausência, licença de impedimento do presidente assumirá o vice-presidente. Artigo 46. O presidente em exercício ou seu substituto legal será sempre considerado para feito decoro nas discussões e votações de matéria no plenário. Do vice-presidente. Artigo 47. Compete ao vice-presidente substituir pela ordem o presidente em sua ausência, licença ou impedimento dos termos desta lei, praticando todos os atos necessários do funcionamento regular do Conselho Tutelar. Parágrafo único. Na ausência, licença e impedimento do vice-presidente será substituído pelo primeiro secretário da Secretaria, do primeiro secretário. Artigo 48. O primeiro secretário é responsável pela elaboração de todos os documentos e andamento de todos os serviços da Secretaria do Conselho Tutelar, sendo suas atribuições: orientar, coordenar e fiscalizar os serviços de recepção do Conselho Tutelar. Artigo 49. O primeiro secretário em exercício ou seu substituto legal será sempre considerado decoro as discussões e votações na matéria do plenário. Do segundo secretário. Artigo 50. Compete ao segundo secretário substituir pela ordem o primeiro secretário, em sua ausência, licença ou impedimento, dos termos desta lei, praticando todos os atos necessários ao funcionamento regular do Conselho Tutelar, bem como auxiliar o primeiro secretário o desempenho de suas atribuições, quando lhe for solicitado. Parágrafo único. Na ausência de licença ou impedimento do segundo secretário, será substituído temporariamente pelo conselheiro que não foi eleito como membro do plenário, podendo este desempenhar todas as atribuições que são conferidas aos secretários pelo tempo que for necessário. Dos conselheiros. Dos conselheiros. Artigo 51º. Todos os membros do Conselho Tutelar serão conselheiros, conforme o disposto na Lei Federal 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, e compete a cada um, entre outras atividades, as seguintes atribuições: 1. Participar das deliberações das sessões plenárias, assinando as respectivas atas. 2. Proceder sem demora à verificação dos casos estudo da situação pessoal, familiar, escolar e social que lhe foram distribuídos, tomando desde logo as providências de caráter emergencial, elaborando sucinto registro de atendimento inicial em cada caso, obedecendo os requisitos mencionados no artigo 6º, parágrafo 2º desta lei, cuidando de suas execuções e do acompanhamento até que se complete o atendimento. 3. Participar da elaboração da escala de plantão. 4. Auxiliar na coordenação de suas atribuições específicas. 5. Discutir sempre que possível com outros conselheiros as providências urgentes que lhe couber tomar em relação a qualquer criança e adolescente em atendimento. 6. Discutir cada caso de forma serena e respeitosa, diante das eventuais opiniões divergentes de parte. 7. Tratar cada criança ou adolescente portando-se como verdadeiro tutor de seus interesses, respeitando na sua qualidade de sujeito de direitos e na condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 8. Executar outras tarefas que lhe foram destinadas na distribuição interna do Conselho Tutelar.
9. Interpretar e cumprir esta lei e todas as demais leis que estão diretamente ligadas às atribuições a eles conferidas e funcionamento do Conselho Tutelar, em especial a Lei Federal 8.069, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 10. Manter sob absoluto sigilo os registros dos atendimentos vedados, qualquer divulgação de assunto relativo às atribuições do Conselho Tutelar, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Artigo 52º. Constitui falta grave do Conselheiro Tutelar: 1. Infringir no exercício de sua função as atribuições que lhe serão conferidas pela Lei Federal nº 8.069 e todas as demais leis que estão diretamente ligadas ao Conselho Tutelar. 2. Retirar qualquer documento ou objeto da sede do Conselho sem autorização do presidente. 3. Usar de sua função para benefício próprio. 4. Divulgar por qualquer meio notícia a respeito de fato que possa identificar o adolescente ou sua família, nos termos da Lei Federal 8.069. 5. Manter conduta incompatível com o cargo que ocupa. 6. Aplicar medida de proteção sem a decisão do plenário do Conselho, salvo em casos excepcionais e de urgência, submetendo tal decisão à avaliação do plenário na próxima sessão. 7. Omitir-se quanto ao exercício de suas atribuições, inclusive recusando-se a prestar atendimento. 8. Deixar de comparecer aos dias e horários de funcionamento do Conselho Tutelar, bem como os dias e horários em que estiver escalado. Artigo 53º. Os membros do Conselho Tutelar são considerados agentes honoríficos na qualidade de cidadãos escolhidos individualmente pela comunidade e investidos na forma regular para prestar transitoriamente serviços públicos relevantes, cujo exercício efetivo da função estabelecerá a presunção de idoneidade moral, assegurando os direitos previstos no artigo 135 da Lei Federal nº 8.069. Parágrafo único. O tempo de exercício do mandato servirá para a contagem de tempo de serviço na administração pública municipal, para todos os fins de direito. Capítulo 10. Da remuneração. Artigo 54º. A remuneração dos membros do Conselho Tutelar será definida em conformidade com o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Meridiano, em razão do trabalho efetuado pelos conselheiros nos dias de expedientes regulares do Conselho Tutelares, assegurado a remuneração mínima correspondente à referência 3, padrão A. Caso o conselheiro eleito seja funcionário público, fica vedada a acumulação de vencimentos, devendo o conselheiro optar pela remuneração que atender conveniente, reajustado com base no índice geral, concedido ao funcionalismo público municipal. É garantida aos conselheiros tutelares a irredutibilidade da remuneração. Parágrafo 1º. As faltas injustificadas serão passíveis de descontos salariais na proporcionalidade de 1/30 por falta. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, o tempo de serviço prestado no exercício do mandato de conselheiro tutelar será computado para todos os efeitos legais. Parágrafo 3º. O conselheiro tutelar, quando candidatar-se à cargo eletivo, exceto para a mesma função, deverá licenciar-se 90 dias antes do pleito, sem direito à remuneração, e será substituído pelo respectivo suplente. Parágrafo 4º. Constará na Lei Orçamentária Municipal a previsão dos recursos necessários à remuneração dos conselheiros tutelares, vedada a captação ou vinculação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 5º. É assegurado aos conselheiros tutelares o direito a cobertura previdenciária nos termos do regime geral da Previdência Social da União. 2. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescida de 1/3 do valor da remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. Parágrafo 6º. Os conselheiros tutelares, embora sem vínculo trabalhista efetivo com o município e suas autarquias e fundações públicas, serão vinculadas obrigatoriamente
ao regime geral da Previdência Social da União, na condição de autônomos, das férias. Artigo 55º. Os membros do Conselho Tutelar terão direito a 30 dias de férias por ano, após o período aquisitivo de 12 meses, sendo que, para tanto, poderá se ausentar apenas um membro do Conselho Tutelar por mês. Parágrafo único. Assumirá o cargo do suplente no caso de férias do conselheiro efetivo, salvo o período de gozo inferior a 30 dias, ocasião em que todos os membros serão responsáveis pelo expediente de plantão do Conselho Tutelar. Das licenças, artigo 56. Poderá o membro do Conselho Tutelar licenciar-se, no caso da licença saúde, por motivo de doença devidamente comprovada. No caso de licença gestante, sem prejuízo do cargo e da remuneração, com duração de 180 dias, conforme na Constituição Federal, Lei número 11.770/2008. 3. No caso de licença paternidade, sem prejuízo do cargo e da remuneração por 5 dias, contados da data do nascimento do filho ou adoção. 4. No caso da licença não remunerada, uma vez, para tratar de assuntos pessoais pelo período máximo de 3 meses, caso que terá de requerer tal licença ao plenário do Conselho, convocando-se o suplente, que dará a decisão sobre o pedido. 5. Para concorrer a cargos eletivos municipais, poderá afastar-se, por tempo necessário, a candidatura nos termos da legislação eleitoral, assegurando, quando voltar, o lugar como membro do Conselho Tutelar, bem como o cargo do plenário se possuir, sendo ao conselheiro eleito vedado o acúmulo de mandato político. Fará jus à remuneração apenas pelo período mínimo exigido pela legislação eleitoral. Parágrafo 1º. Todas as licenças de que trata este artigo serão concedidas pelo plenário do Conselho, sendo que, para fim de remuneração, considerar-se-á em exercício o conselheiro licenciado nos termos do inciso 1, 2 e 3. Parágrafo 2º. Aprovada a licença pelo plenário, sendo esta inferior a 30 dias, não haverá convocação de suplente, ocasião em que todos os conselheiros restantes serão responsáveis pelo expediente de plantão do Conselho Tutelar. Porém, se aprovada a licença por período superior a 30 dias, o presidente convocará imediatamente o respectivo suplente pela ordem das eleições, a qual assumirá provisoriamente o cargo de conselheiro com direito à remuneração proporcional aos dias trabalhados. Da vacância do cargo, artigo 57. A vacância do cargo de conselheiro dar-se-á por falecimento, dois, perda de mandato. 3, renúncia do cargo. 4, impedimento. 5, assunção de cargo político do Poder Executivo ou Legislativo. Da perda do mandato, artigo 58º. Perderá o mandato o membro do Conselho Tutelar que não residir no município. 2, ausentar-se sem justa causa. 3, ausentar-se sem justa causa por 3 sessões consecutivas ou 6 alternadas no mesmo período, no mesmo mandato. 4, faltar com sigilo nos casos atendidos e ou comentar com pessoa estranha ao Conselho o desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade. 5, não tiver comportamento adequado para o desempenho das funções, faltando com a postura ou decoro. 6, descumprir as atribuições a ele conferidas por esta lei e pela Lei Federal nº 8.069. 7, for condenado por sentença judicial, em primeira instância, por infração administrativa prevista na Lei Federal 8.069. Parágrafo 1º. As penalidades devem ser procedidas no processo administrativo, cabendo o procedimento ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, podendo o mesmo requerer o auxílio do Poder Executivo Municipal, assegurando-se imparcialidade
imparcialidade dos responsáveis pela apuração, o direito ao contraditório e ampla defesa. Artigo 59º. O conselheiro tutelar poderão ser aplicadas as penalidades previstas nesta lei e na Lei Federal 8.069, bem como a aplicação do regime disciplinar correlato ao funcionalismo público municipal. 1. Advertência. 2. Suspensão não remunerada de até 30 dias nos casos de reincidência. 3. Perda de mandato. Da renúncia. Artigo 60º. A renúncia pelo conselheiro ao cargo que ocupar no plenário do conselho ou do mandato do conselheiro será feita mediante requerimento escrito ao presidente que se efetivará independente de deliberação do plenário. Parágrafo 1. Quando a renúncia for feita pelo presidente, o requerimento será feito ao vice-presidente na forma do caput deste artigo. Dos impedimentos. Artigo 61. São impedidos de servir no mesmo conselho os cônjuges, companheiros, mesmo que em união homoafetiva ou parentes de linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive ascendentes, descendentes, sogro e sogra, genro e nora, irmãos, cunhados e sobrinhos, padrasto ou madrasta e enteado. Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro na forma do caput deste artigo em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca. Dos suplentes. Artigo 62. Quando da vacância de cargo do Conselho Tutelar, assumirá o suplente pela ordem das eleições, na rigorosa ordem de sua votação, sendo devidamente empossado pelo prefeito municipal e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 63. O cargo que ficar vago antes do término do mandato dos conselheiros por falecimento, perda de mandato, renúncia do cargo ou impedimento será imediatamente preenchido mediante convocação do suplente pelo presidente do Conselho. Parágrafo 1º. Serão ainda convocados os suplentes nas hipóteses de afastamento por mais de 30 dias, salvo necessidade urgente de convocação. Parágrafo 2º. O suplente de conselheiro receberá a remuneração e os direitos decorrentes do exercício do cargo quando substituir o titular do Conselho Tutelar nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Fim do período de convocação do suplente com base nas hipóteses previstas, o conselheiro tutelar será imediatamente reconduzido ao cargo. Parágrafo 4º. No caso da inexistência de suplentes, caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar processo de escolha suplementar para o preenchimento de vagas. Parágrafo 5º. A homologação da candidatura de membros do Conselho Tutelar de cargos eletivos deverá implicar em afastamento do mandato por incompatibilidade com o exercício da função. Do processo de escolha. Artigo 64. Em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, em cumprimento ao disposto no artigo 132 do ECA, compostos de 5 membros, escolhidos mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do município, realizado em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial, permitida uma recondução. Parágrafo 1º. Os cidadãos, para que usufruam o direito ao voto, deverão estar munidos no ato da eleição com o título eleitoral e documento com fotografia. Parágrafo 2º.
A posse dos conselheiros eleitos ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha pelo prefeito municipal e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso 1. O processo eleitoral será regulamentado e conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que criará uma comissão especial que ficará encarregada de realizar o processo eleitoral, competindo o encaminhamento do edital completo, com todos os atos do processo eleitoral ao Ministério Público para fiscalização. Artigo 65. O edital do processo da escolha para o Conselho Tutelar não poderá estabelecer outros requisitos além daqueles exigidos dos candidatos na presente lei e pela Lei 8.069. Parágrafo 1º. A divulgação do processo de escolha deverá ser acompanhada de informações sobre as atribuições do Conselho Tutelar e sobre a importância da participação de todos os cidadãos na condição de candidatos ou eleitores, servindo de instrumentos de mobilização popular em torno da causa da infância e da juventude, conforme dispõe o artigo 88, inciso 7º da Lei 8.069. Parágrafo 2º. O Ministério Público será notificado com antecedência mínima de 72 horas de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela Comissão Especial encarregada de realizar o processo de escolha e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de todas as decisões nelas proferidas e de todos os incidentes verificados. Artigo 66. Para a candidatura ou membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os critérios do artigo 133 da Lei 8.069, além de outros requisitos expressos nessa lei. Parágrafo 1º. Os requisitos adicionais devem ser compatíveis com as atribuições do Conselho Tutelar, observadas a Lei 8.069. Parágrafo 2º. Entre os requisitos adicionais para a candidatura a membro do Conselho Tutelar devem ser consideradas: 1. Experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 2. Comprovação de, no mínimo, conclusão do ensino médio. Parágrafo 3º. É obrigatório a aplicação de prova de conhecimento sobre os direitos da criança e do adolescente de caráter eliminatório a ser formulada, aplicada e corrigida por uma comissão examinadora designada pelo CMDCA, assegurado prazo para interposições de recursos junto à Comissão Especial Eleitoral a partir da data da publicação dos resultados em locais públicos e acessíveis ou meios equivalentes. Artigo 67. O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com um número mínimo de 10 pretendentes devidamente habilitados. Parágrafo 1º. Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir o prazo para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros ao término do mandato em curso. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de escolhas pelos eleitores e obter-se um número maior de suplentes. Parágrafo 3º. Obter junto à Justiça Eleitoral o empréstimo de urnas eletrônicas, bem como elaborar o software respectivo, observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral da localidade. Parágrafo 4º. Em caso de impossibilidade de obtenção de urnas eletrônicas,
obter-se junto à Justiça Eleitoral empréstimos de urnas comuns e o fornecimento das listas de eleitores a fim de que a votação seja feita manualmente. Artigo 68. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar dispõe sobre o seguinte: parágrafo único. Garantir que o processo de escolha seja realizado em locais públicos de fácil acesso, observando os requisitos essenciais de acessibilidade. Artigo 69. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá delegar a condução de processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar a uma comissão especial, o qual deverá ser constituída por composição paritária entre os representantes do governo e da sociedade civil, observados os mesmos impedimentos legais previstos nessa lei e na Resolução 170 do CONANDA. Parágrafo 1º. A composição, assim como as atribuições da comissão referida no caput deste artigo, devem constar na resolução regulamentadora do processo de escolha. Parágrafo 2º. A comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha deverá analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade a relação dos pretensos escritos, facultando a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 5 dias contados da publicação, candidatos que não atendam os requisitos exigidos, indicando os elementos probatórios. Parágrafo 3º. Diante da impugnação de candidatos ao Conselho Tutelar em razão do não preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas ou vedadas, cabe à Comissão Especial Eleitoral: 1. Notificar os candidatos, concedendo-lhes o prazo para apresentação de defesa, e 2. Realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar as juntadas de documento e a realização de outras diligências. Parágrafo 4º. Das decisões da Comissão Especial Eleitoral, caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que se reunirá em caráter extraordinário para decisão com o máximo da celeridade. Parágrafo 5º. Esgotada a fase recursal, a comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha fará publicar a relação dos candidatos habilitados com cópia ao Ministério Público. Parágrafo 6º. Cabe ainda à comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha: 1. Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de escolha aos candidatos considerados habilitados. 2. Estimular e facilitar o encaminhamento de notificação de fatos que constituam violação das regras de divulgação do processo de escolhas por parte dos candidatos ou a sua ordem. 3. Analisar e decidir em primeira instância administrativa os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação. 4. Providenciar a confecção das células conforme o modelo a ser aprovado. 5. Escolher e divulgar os locais do processo de escolha. 6. Selecionar preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais os mesários e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia do processo de escolha, na forma da resolução regulamentadora do pleito. 7. Solicitar junto ao Comando da Polícia Militar a designação de efetivo para garantir a ordem e a segurança dos locais do processo de escolha e da apuração. 8. Divulgar imediatamente após a apuração o resultado oficial do processo de escolha. E 9. Resolver os casos omissos. Dos requisitos e do registro das candidaturas. Artigo 70. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: 1.
reconhecida idoneidade moral. 2. Ter idade superior a 21 anos. 3. Residir no município. 4. Ter domicílio eleitoral no município. 5. Estar em pleno exercício de seus direitos políticos. 6. Ensino médio completo. 7. Aprovação em prova escrita sobre a Lei Federal 8.069, que dispõe sobre o Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, com nota igual ou superior a 7 pontos. 8. Comprovar mediante avaliação realizada por profissional psicólogo e credenciado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a aptidão do candidato para o cargo. 9. Não ter sido suspenso ou destituído do direito ao poder familiar. 10. Não ter sido processado criminalmente em condenação transitada em julgado. 11. Não ter sido punido com a perda do mandato de conselheiro nos últimos 10 anos. 12. Não estar impedido nos termos do artigo 140 e parágrafo único da Lei 8.069 e do artigo 61 da presente lei. Artigo 71. O próprio candidato deverá requerer seu registro comprovando que preenche os requisitos mencionados no artigo anterior através da entrega dos seguintes documentos. 1. Requerimento de inscrição conforme modelo fornecido pelo CMDCA. 2. Cópia da identidade. 3. Cópia do CPF e comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria da Receita Federal. 4. Cópia do título eleitoral com a prova da última eleição e ou certidão de quitação eleitoral. 5. Comprovante de residência no município. 6. Antecedentes criminais. 7. Comprovante de conclusão de escolaridade no ensino médio. Artigo 72. O registro da candidatura é individual e sem qualquer vínculo partidário da realização do pleito. Artigo 73. O processo para a escolha do Conselho Tutelar será regido nos termos desta lei e atenderá ao disposto na Lei Federal 8.069, que dispõe sobre o ECA, sendo disciplinado mediante resolução do CMDCA. Artigo 74. O CMDCA convocará a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares efetivos e suplentes com antecedência mínima de 6 meses do primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente à eleição presidencial. Artigo 75. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá preferencialmente observar as seguintes diretrizes. 1. O processo de escolha mediante o sufrágio universal e direto pelo voto facultativo e secreto dos eleitores do respectivo município, realizado em data unificada em todo o território nacional a cada 4 anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente à realização da eleição presidencial, sob a responsabilidade do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 2. A candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas. 3. Fiscalização pelo Ministério Público. E 4. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Artigo 76. Os 5 candidatos mais votados serão nomeados e empossados pelo chefe do Poder Executivo e pelo CMDCA. Os demais candidatos seguintes serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação. Parágrafo 1º. O mandato será de 4 anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Parágrafo 2º. O conselheiro tutelar
titular que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a um mandato e meio não poderá participar do processo de escolha subsequente, ressalvada a Resolução 152 da CONAMA. Artigo 77. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com antecedência de no mínimo 6 meses, publicar o edital do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, observadas as disposições contidas na Lei 8.069. Parágrafo 1º. O edital do processo de escolha deverá prever, dentre outras disposições, a. O calendário com as datas e os prazos para registros de candidaturas, impugnações, recursos e outras fases do certame, de forma que o processo de escolha se inicie com no mínimo 6 meses antes do dia estabelecido para o certame. B. A documentação a ser exigida dos candidatos como forma de comprovar o preenchimento dos requisitos. C. As regras de divulgação do processo de escolha, contendo as condutas permitidas e vedadas aos candidatos. D. A criação e composição de comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha e formação dos candidatos escolhidos como titulares e dos 5 primeiros candidatos suplentes. Artigo 78. Caberá aos Conselho Municipal da Criança e do Adolescente conferir ampla publicidade ao processo de escolha dos membros, mediante publicação de edital de convocação do pleito em locais de amplo acesso ao público, chamadas na rádio, jornais e outros meios de divulgação. Parágrafo 1º. A divulgação do processo de escolha deverá ser acompanhada de informações sobre as atribuições do Conselho e sobre a importância da participação de todos os cidadãos, na condição de candidato ou eleitores, servindo de instrumento de mobilização popular em torno da causa da infância e da juventude. Artigo 79. É expressamente proibido a propaganda de candidatos por meios de anúncios luminosos, faixas fixas, cartazes ou inscrições em qualquer lugar público ou particular, com exceção dos locais autorizados pela Prefeitura Municipal e regulamentado pelo CNCDA e Comissão Especial Eleitoral, cuja utilização deverá ser facultada a todos os candidatos em igualdade de condição, admitindo-se igualmente realização de debates e entrevistas dos quais possam participar todos os candidatos inscritos. Parágrafo único. No processo de escolhas dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequenos valores. Artigo 80. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto com a Comissão Especial Eleitoral, disponibilizarão locais de votação, exercício do sufrágio e apuração dos votos. Artigo 81. Cada eleitor poderá votar em um candidato. Da proclamação, nomeação e posse. Artigo 82. Concluída a apuração dos votos, a Comissão Especial Eleitoral, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, proclamarão o resultado, providenciando a publicação dos nomes dos candidatos e os números de votos recebidos em jornal de circulação local e ou em local acessíveis ao público. Parágrafo 1º. Os 5 candidatos mais votados serão proclamados conselheiros em conformidade com o número de vagas disponíveis, ficando os demais candidatos pela ordem de votação constituídos como suplente. Parágrafo 2º. Em caso de empate, terá preferência sucessivamente o candidato. 2 pontos. A.
que tiver melhor nota na prova de inscrição prevista no artigo 66, parágrafo 3º desta lei. B. Que possuir ensino superior. C. Que possuir maior número de filhos. D. Que for casado. Parágrafo 3º. A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. Artigo 83. Ocorrendo a vacância no cargo, assumirá o suplente que houver obtido o maior número de votos. Parágrafo único. No caso de inexistência de suplentes em qualquer tempo, deverá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar o processo e escolha suplementar para o preenchimento das vagas. Das disposições finais. Artigo 84. Nos termos do artigo 2º, inciso 4º da Resolução do CONAMBA, número 152/2012, os conselheiros tutelares empossados no ano de 2013 terão mandato extraordinário até a posse daqueles escolhidos no primeiro processo unificado, que ocorrerá no ano de 2015, conforme disposições previstas na Lei 12.696. Parágrafo único. O mandato dos conselheiros tutelares empossados no ano de 2013, cuja duração ficará prejudicada, não será computado para o processo de escolha subsequente que ocorrerá em 2015. Artigo 85. A presente lei aplicar-se-á aos demais processos de escolhas que se sucederão, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente oportunamente editar resolução para regulamentação dos atos e procedimentos necessários. Artigo 86. Os casos omissos desta lei serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com base na legislação vigente aplicada à matéria, cujas decisões serão registradas em livro próprio, constituindo-se em norma procedimento a ser seguida na apreciação de casos análogos. Artigo 87. As despesas decorrentes na execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente suplementadas, se e quando necessária, mediante solicitação de crédito suplementar com o Poder Executivo. Artigo 88. Os benefícios previstos nos artigos 134, inciso 1, 2, 5º da Lei Federal 8.069, com alteração promovida pela Lei Federal 12.696/2012, são devidos retroativamente à data do início da vigência da Lei 12.696. Artigo 89. Revogam-se artigos 14 a 17, 20 a 26, parágrafos 2º, 3º do artigo 32, do artigo 33 e seus parágrafos, parágrafo 2º do artigo 39, parágrafo único do artigo 40, 41, 44, a 46 e 48, a 50, todos da Lei Municipal número 543, de 30 de abril de 2001, e da Lei 804, de 7 de abril de 2009. Artigo 90. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano, 2 de março de 2014, Aristeu Baldim, Prefeito Municipal de Meridiano. Ele assinou o ofício. Concluída a leitura, eu franqueio a palavra. Como ninguém se manifestou, eu coloco a votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrário manifesto levantando. Foi aprovado por unanimidade. Esgotadas as matérias para a sessão, eu franqueio a palavra para alguma explicação pessoal. Como ninguém se manifestou, não havendo mais pronunciamento, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 6
de abril de 2014. Dou encerrada a minha sessão. 2015, perdão. Vocês queriam, mas você acabou para demorar.